Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inculpável. Porquanto que de Deus se tendo conhecido, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se endureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de entender e conhecer de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte quem faz tais coisas, não somente quem faz, agora aponta para mim, mas também quem consente aos que fazem. O que é pecado? Pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Ou seja, o pecado se desenvolve pecando. Quanto mais você peca, mais monstruoso ele se torna. Ou seja, ninguém vence pecado chorando pelo pecado e pedindo ajuda. Você só vence pecado quando você para de pecar. Segundo, o pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Ele te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. Você nunca esperou chegar a esse ponto. E o pecado custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. Não esperava que isso ia virar isso. O pecado é enganoso. Ele promete liberdade e paga com prisão. Ele promete vida e paga com morte. Mas algumas pessoas dizem, mas ele é prazeroso. E algumas pessoas não querem se libertar dos pecados porque pensam que estão felizes. Então aí o pecado traz um outro engano. Eu estou feliz, eu vou ser feliz. Mentira. No pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Você sabe que quando a verdade vem hoje, a primeira coisa, duas coisas você ouve.
legalista, religioso, sem amor, julgador. Não é isso? É assim que o seu filho faz quando você vai corrigi-lo em amor. Você sabe o que é a mensagem do arrependimento? É você pegar um filho, peralta, e pôr no colo e pá. O arrependimento, ele tem que vir dilacerar o nosso coração. Ele tem que arrancar o coração de pedra para a graça pôr o coração de carne. Porque você nunca vai se sentir, vai amar o Salvador sem se sentir perdido. Você nunca vai amar a cura sem se sentir doente. É a verdade que desperta a consciência. Mas passou esse tipo de mensagem, ofende as pessoas. As pessoas passam a vida ofendendo a Deus com os seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Satanás te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. Toda pessoa que fica resiliente a uma prática de pecado, adultério, seja o que for, ele vai passar um período de apedrejamento. Não é por causa de Deus, é consequência. Ele vai ser difamado, ele vai ser humilhado, ele vai ter que pagar. Porque quando o pecado aparece, a vergonha não se esconde. E não adianta questionar a Deus. Antes de Deus trazer um grande avivamento, Ele traz um grande arrependimento. Deus tem coisas para fazer nesse lugar que não sonhamos. Esse choro não é meu. Deus está dizendo: eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Ele geme com gemidos difíceis de serem expressos por meio de palavras. Aonde estão aqueles que choram pelos seus pecados? Aonde está a igreja que ama tanto o Senhor, que sente dor quando peca?